Esse exemplo aqui, gente, eu já até comentei com vocês, né, na outra aula, era para ver qual horário, né, era mais favorável para detectar os anuros, né, nessa área, porque tem vários estudos que mostravam que durante o dia era importante também fazer parcela buscativa durante o dia. Só que aí a gente não detectava nada, então, mas precisava provar, né, essa essa variável, né, que realmente durante o dia não valia a pena fazer a amostragem. E aí, vocês vão ver a planilha, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês vão ver a planilha tem dois formatos de dados, tem duas maneiras de você entrar isso no programa. Se estiver vendo a minha tela, me avisa, por favor. Já apareceu. A gente tem duas abas aqui no Excel que eu enviei para vocês. A primeira aba, a gente vai tratar período. Período aqui, zero, salvo engano, é dia e noite é um. Depois a gente vai ver qual que deu maior, para a gente descobrir que noturno é maior. A gente teve aqui, eu separei aqui como variável de ocasião, é uma forma de analisar. Ou eu posso burlar dentro do programa, enganar ele falando que é uma variável de sítio. Mas eu tenho que deixar claro depois que eu tenho só 21 sítios. Depois eu tenho que separar isso. Então tem duas formas de se avaliar. Eu faço uma variável só com período. Vamos olhar as duas maneiras primeiro. Aí acompanha aqui comigo primeiro. Depois vocês vão assistir o vídeo na parte da tarde e vão fazer esse exercício. Vocês vão fazer por conta própria, vão tentar rodar os dados. Então, acompanha aqui comigo, ó. Abrir o Presence, vou em File, New Project, aí vai abrir essa página aqui, e aí eu não vou mexer em nada nessa página, eu vou aqui clicar em Input Data Form, que aí vai abrir a aba que eu preciso colar os dados do Excel. Então, abriu aqui minha aba, eu vou fazer primeiro o de sítios aqui, ó. Então, eu vou copiar tudo que está aqui, ó. Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Pronto. Ele vai ter copiado todos os meus dados. E aí, como eu estou trabalhando com sítio primeiro, eu tenho uma variável de sítio aqui que está diferenciando das amostragens feitas diurna e noturna. Então, eu vou copiar a variável. Pode copiar o título também, tá, gente? Aí você vai vir aqui, ó, em site, COVs, são as variáveis de sítio. Aqui tem sempre COVs, que são as variáveis de ocasião que a gente vai fazer depois. Então, eu vou colocar aqui uma variável, vou clicar aqui, Edit Paste, ó. Se eu for colocar com variável, ó, Ctrl C, com os nomes, ó. Vou dar um Ctrl C. Para colar só valores é Ctrl V. Mas eu vou lá em Edit, ó, Paste, com o nome da variável, ó. Aí vai vir período, tá vendo? Salvou o período aqui. Tudo certo, é o que eu tenho de dados até o momento. O Atila, mas quando você colou os sítios, não foi duplicado? Foi porque nesse momento eu estou utilizando como uma variável de sítio, Júlia. Aí eu dupliquei aqui, tá vendo? Aqui é no período noturno e aqui é no período diurno. Ainda como se tivesse lugares diferentes, né? Isso, aí depois, na hora que eu for fazer o meu gráfico, né, os resultados, aí eu interpreto da forma correta, você vai ver aqui. E Entendi. aqui as variáveis como se fosse realmente ocasião. Aqui, primeira ocasião diurna, segunda ocasião diurna, terceira, quarta. São duas formas diferentes de analisar que vai chegar no mesmo resultado. É como se eu estivesse enganando o programa. E aí já importei os meus dados, o próximo passo eu preciso salvar isso aqui. Então, save as, aí eu vou dar um título, detectabilidade anuros, ok. Eu vou criar uma pasta aqui, detectabilidade anuros também, dentro dos documentos, ou na raiz, se vocês não conseguirem, gente,
Se der erro para salvar, vai aparecer uma mensagem de erro. Vocês vão salvar aqui dentro da raiz, no C, dentro da raiz do computador de vocês, porque ele vai rodar. Salvou, ó, ele está falando até o caminho aqui, PC, documentos, detectabilidade de anulos. Vou fechar isso, ele vai voltar para essa página principal. O número de sítios está dobrado nesse momento, porque eu estou utilizando período como uma variável de sítio, mas ela é uma variável também de ocasião. Ela é uma variável de ocasião, mas eu estou burlando aqui, porque às vezes o programa, dependendo do conjunto de dados, se ele não estimar como variável de ocasião, ele vai estimar de sítio. Você pode tentar uma alternativa aqui para conseguir fazer a sua estimativa. É uma forma aí de uma forma diferente de chegar no mesmo resultado nesse caso. Tá falando que vai criar uma pasta, né, de projeto. Ok. Criou a pasta, ok, e ele vai lá para o console onde a gente vai fazer as análises. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então a gente tem aqui o console das análises do Presence. Tá tudo certo. Se eu quiser ver o meu conjunto de dados, eu venho em Data, ó, View, Data. Tá aqui os meus dados. Fecho. Não tem como colocar nada novo, como eu falei da outra vez. Você vai ter que começar de novo, porque ele não interpreta, ele não salva algo novo. Se eu tiver uma variável nova aqui, por exemplo, precipitação, eu tenho que fazer tudo de novo, aquele processo lá. Então, nós vamos rodar o quê? Um single season simples, que é o modelo que a gente viu aqui. Então, vou rodar, vai abrir aqui. Aqui é a minha matriz, a minha design matrix. É aqui que eu determino qual variável deve entrar no modelo. E aqui eu só dou o nome do meu modelo. Lembra disso? Eu posso botar qualquer nome aqui. Não é aqui que vai fazer rodar o meu modelo ou não. É aqui que determina qual variável entra ou não. Então, eu vou colocar no modo padrão, que é Psy, ocupação, pontinho, é nulo. P, pontinho, de nulo também. O que eu preciso fazer no meu modelo nulo, gente? Quem se arrisca? O que eu preciso fazer? Ou para o nulo ou para o meu modelo global? O que eu preciso testar? Ô, Átila, o meu na hora de salvar deu problema, eu tive que salvar de novo, então eu perdi o último passo, os dois últimos passos aí pra chegar aí. Ô, gente, acompanha aqui primeiro comigo, né? Para ninguém fazer no computador ainda não. Ah, sim, desculpa. Acompanha aqui, o vídeo vai ficar gravado, eu vou subir no YouTube, depois você assiste o vídeo e vai fazendo. Aí no final do dia a gente vai fazer o exercício, pode dar uma olhada nos dados da Júlia e vai fazer o exercício da Cutia também, que é um outro exemplo. Então vocês vão se perder aí, nesse primeiro passo, só acompanha aqui comigo, o vídeo vai ficar gravado. Então o que preciso fazer aqui para o modelo nulo ou para o modelo global? Tinha que calcular o P, né? Isso aí, vamos testar o ajuste. Então eu vou marcar essa aqui, acesse modo fit, que fit vem de ajuste, e vai pedir quantas aleatorizações. Vou colocar 1000 aleatorizações, ele vai calcular o ajuste para mim. Então ele está calculando aqui atrás, ó. Ok. Aí beleza, ele fez o meu modelo nulo. Até aqui vocês acompanharam comigo já. E eu quero ver realmente os resultados do modelo, né? Eu vou clicar, tá selecionado aqui meu modelo, e vou abrir esse blocozinho de notas aqui, ó. Output em Notepad, que é no bloco de notas. Ele vai abrir para mim o output aqui. O que eu preciso ver nesse output? O que é importante aqui para mim? Vamos lá, meu output ele está falando várias coisas. Ele está falando a data, o horário, a versão do Presence. Ele está botando o nome dos arquivos aqui e vai. Ele está fazendo um sumário do que eu tenho de sítio, as variáveis que eu tenho. Então, esse primeiro passo aqui é todo um sumário do que eu tenho de dados. Isso aqui é bacana. O que é a nossa ocupação naive, gente? É aquela ocupação que a gente detectou só de olhar para os nossos dados. Não tem correção de detectabilidade aqui ainda. É a ocupação nua e crua, por assim dizer, só com base nos nossos dados. Se eu tenho 100 sítios, a espécie eu detectei, eu tenho umzinho, uma detecção, né, representada pelo 1. Em 50 sítios, minha naive vai ser de 50%. Não considerou detectabilidade aqui ainda. É a ocupação nua e crua só de olhar para os seus dados.
Ele ainda não corrigiu. Aí ele está falando aqui o número de parâmetros que eu tenho nesse modelo, o número de funções que ele precisou. Está resumindo o que está aqui na nossa tabela, ó, o IC. Isso aqui é importante. Quando vocês chegarem e tiver variável, esse aqui é o nosso beta. É o efeito do beta. Como é modelo nulo ainda, você não precisa se preocupar com o beta ainda. Quando a gente botar a variável, o beta vai começar a fazer mais efeito. Depois dos betas, né, que estão aqui os betas, ó, depois dos betas, o que você precisa olhar é as estimativas individuais de Psi, que é a nossa ocupação, e as estimativas individuais de detectabilidade. O meu modelo é nulo nesse momento, então eu estou falando que tudo é igual. Então, ele está falando que é 74%, com um erro padrão de 0,06, ou seja, um modelo muito ajustado. Então, pode ser o intervalo de confiança de 59% a 86% de ocupação. Então, isso aqui é o resultado já que a gente comunica. Vamos ver o quão diferente é o estimado do Naive. Naive era 73, ó, aumentou aí 0,5%, né? 1%, 73 para 74. 1% corrigiu com a detectabilidade. Então, a minha detectabilidade é de 50%. Então, se eu for para campo 100 vezes, 50 vezes eu vou detectar minha espécie, 50 vezes eu vou perder a espécie. E também, nesse momento, está constante a minha detectabilidade. Então, ela vai ser igual para todas as ocasiões, minhas 6 ocasiões. Vamos ver aqui. Aí, isso aqui são os parâmetros derivados. A gente não tem isso nesse momento, então a gente não vai olhar para esses dados. A gente vai lá para o final agora. Dá uma olhada aqui no CRET, que é o nosso ajuste aqui. E o nosso valor de P, olha, nesse primeiro momento ele tá realmente não é um modelo tão ajustado. Aí pode ser um indicativo que eu estou utilizando de forma errada os meus sítios, né? Que eu não estou utilizando como uma variável de ocasião. Vamos ver se vai dar diferença quando eu utilizar como variável de ocasião. Então, a gente pode até anotar esse valor aqui, ó. O meu P. Vamos anotar os valores para a gente comparar. Ajuste, vamos chamar de ajuste. Deu menor que zero. Aí, gente, tem um detalhe que eu preciso falar para vocês sobre o presence. Então, Psi estimado. Psi naive. Tirado 0,73. Detectabilidade. 0,50. Tem um detalhe sobre o presence que eu preciso falar com vocês. Quando vocês chegam aqui, ó, caramba, não deu ajuste. Não é o fim do mundo, não, tá? Você pode correr com o modelo porque você vê que o seu modelo está estimando bem, ó. Tá com um erro padrão super preciso, tá com a estimativa aqui super precisa também, não tem nenhum valor absurdo. O modelo foi ajustado, ó, com a função logística. Às vezes dá um erro aqui que não teve conversão numérica. Então, o modelo ele se comportou bem. Você consegue ver pelo erro padrão, que tem precisão e tudo mais. Então, não necessariamente é um problema esse P aqui não ter dado ajuste, porque o Presence ele tem alguns bugs que às vezes dá um resultado errado aqui. Então, eu não diria para você ignorar seus resultados se não der ajuste, não. Tá? Não, não precisa, não é o fim do mundo, não. Até porque, olha só, aqui é a curva do ajuste. Né? A curva do ajuste geralmente tem que dar normal. Se a gente virar isso aqui, a gente vai ver que é normal. Se aproxima de uma distribuição normal. Vocês conseguem enxergar? Ó? Que é o que a gente precisa. Então você tem que levar em consideração tudo aqui, não é um elementozinho só, não. Você tem que levar em consideração todo o seu output aqui. Então, mais importante que esse valor de P são as suas duas estimativas aqui e o erro padrão. Se eu tiver 0,50, aí vamos supor aqui no meu resultado, eu tenho um erro padrão de 0,8, estou falando nada com nada. Não tem nada de precisão aqui. Ah, e qual é o erro padrão até o aceitado?
Até um 0,9, 0,11 tá aceitável aí. Eu já vi muitos trabalhos publicados até 0,11, 12 de erro padrão. Tem um momento aqui. Vamos rodar agora um. Salvei aqui. Vamos rodar agora um com a variável. Nós temos variáveis de ocupação, gente? Ou você acha a variável que a gente tem aqui é período que foi feito a amostragem? Vocês acham que ela é uma variável de ocupação ou de detectabilidade? Acho que dos dois. Você acha que se é noite ou dia a espécie vai deixar, ela vai desaparecer, o sapo não vai estar mais lá para ser É, de não sei. ocupação. Porque pode ser que durante o dia ele só não seja detectável, né? Ele está no abrigo dele. É, mas não quer dizer que ele sai dali, né? É verdade. Isso. Então, essas reflexões são importantes de onde você vai colocar sua variável. E às vezes a gente erra mesmo. Eu já fiz modelo aí que eu errei. Se olhar meus primeiros artigos lá, tem variável que deveria ser de detecção. Não é um martelo, não tem um comum senso, não, gente. Inclusive, quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, estava lá na reunião com os caras que escreveram o livro. Eu perguntei o que que é uma variável, porque às vezes não está tão claro o que que é detecção e o que que é ocupação. Foi a primeira pergunta que eu fiz, porque não tem um senso comum do que tem que ser Eu utilizado. acho que depende do grupo taxonômico também, né? Isso aí, Porque, vai. tipo, eu fico pensando, tem ave que dorme num local, mas durante o dia ela está em um local muito distante do local de pernoite. Então você tem uma questão de ocupação e de detectabilidade também, imagino. Justamente. Não, justamente. Aí foi mais ou menos nessa resposta aí, Júlia, que eles falaram. Vai depender da sua pergunta, vai depender da sua espécie. Não tem um martelo. Tem coisas que realmente você tem certeza que é detecção. Por exemplo, o tipo de método, o tipo de observador é detecção. Tem coisas que é muito claro que é detecção e tem coisas que não. Você precisa fazer essa reflexão. Para anfíbio, período ele é detecção. Ele não seria ocupação, que a espécie não está deixando de estar lá se é dia ou noite. A gente está falando de um mesmo dia. Não tem um deslocamento tão grande, um anfíbio. Então fica mais recluso durante o dia por causa de ressecamento, é uma área muito quente. Então tem diversos fatores aí. Então eu vou modelar período aqui. Para um segundo modelo com variável, eu não utilizo aqui o ajuste mais. E aí, o que vocês acham? Período afeta a detectabilidade? Como vocês interpretariam esse resultado aqui? Alguém? Eu me lembro de você falar que um delta IC baixo significava que o modelo estava muito próximo do melhor modelo. Então, como aí você não tem nem diferença de um modelo para o outro, né? Eu acho que os dois se ajustam muito bem. Assim, são muito parecidos. Só que, pelo que você tinha falado no modelo nulo, ele também não se ajusta muito bem. Ele não representa muito bem a realidade. Então, Vamos diria lá. que. Vamos lá. O primeiro modelo ele sempre vai ter um delta IC igual a zero. Ele nunca vai ser maior, porque como calculo o delta IC? Se eu tivesse três modelos aqui, eu só tenho dois, eu vou fazer. Como é calculado o delta IC aqui? O modelo nu deu 309,17 menos o modelo mais ajustado do meu ranking, 40,8. Se eu Ah, fizer o modelo mais ajustado do meu ranking menos o modelo mais ajustado do ranking, vai dar zero. entendi. Não tinha captado isso. O delta IC ele vai começar a contar do segundo modelo para baixo. Então é 40. Lembra que eu falei que acima de 7 já não tinha
suporte nenhum empírico para explicar nada esse modelo aqui. Uhum. E olha esse aqui, o que é o ICWGT, que é o weight. 100% da variação da nossa detectabilidade é influenciado pelo período, até esse momento. Posso ter variáveis aqui que vão, né? Quanto mais modelos, cada modelo que eu colocar aqui, gente, vocês vão ver depois no exemplo da cutia, cada que tem mais variáveis, cada modelo que eu vou colocando, ele vai pesando, ele vai sendo considerado. Por isso que se eu faço um monte de modelo redundante, ele vai pesar aqui também. Quer ver? Vamos fazer um modelo redundante aqui. Só vou mudar o nome. Eu vou colocar período de novo aqui. É um modelo completamente redundante. Ó, eu vou colocar período. Eu mudei o nome. Ele vai salvar ali, que é um nome diferente. Olha só, eu fiz um modelo redundante. Eles estão falando a mesma coisa. Aí só que ele já caiu para 50% de cada modelo, porque ele é redundante. Então eu tenho que tomar cuidado com os modelos que eu estou colocando aqui, porque eles vão ser considerados nessa soma, nessa tabela, ela é proporcional à quantidade de modelos que eu tenho. Então, ó, vou apagar ele porque ele é redundante. Aí voltou para dosar aqui pelos dois que eu tenho. Vamos olhar os resultados? Então, clico aqui no modelo selecionado, vou ver no bloco de notas. O início aqui é todo um resumo do que foi modelado. Vou lá para os betas. A naive não muda, é o mesmo conjunto de dados. Lembra que a naive ela é calculada com base no que eu tenho de dados, nu e cru lá, não tem estimativa nenhuma. Então, não mudei o conjunto de dados, tenho a mesma naive aqui. Ocupação. Betas, vamos nos betas aqui. Então, a detectabilidade com período deu um beta positivo de 2. O que significa um beta positivo de 2? Eu tenho aqui período, né? 1 é noturno, 0 é diurno. Quando eu aumento para o 1, que ele vai levar essa ordem numérica, lembra que ele leva essa hierarquia que eu construí. Se eu aumentar para 1, o meu beta é positivo. Significa o quê? Que aumenta a minha detectabilidade. Se fosse um beta negativo aqui, eu ia falar o quê? Ah, o período diurno, que é o 0, ele tem maior detectabilidade. Isso vai fazer mais sentido quando a gente tiver uma variável realmente contínua. Mas vocês vão ver aqui, ocupação, ela continua. Ela deu de 100%, ó, que foi corrigida agora com a detectabilidade. Tá vendo como ela levou em consideração? Eu coloquei mais complexidade na minha detectabilidade, então corrigiu. Quanto que tinha dado a ocupação, ó, no modelo nulo, corrigida? 74, quase não mudou, né? Eu não coloquei variação nenhuma. Tava falando que era tudo igual no modelo nulo. Agora eu já tenho no novo modelo uma ocupação estimada de 100% na área. Por que eu tenho 100%? É interesse do meu momento agora estimar a ocupação? Não é. Eu não estou trabalhando com uma espécie aqui, eu estou trabalhando sapo. Tem sapo ou não tem? Óbvio que tem sapo em todos os locais. 100%. Eu só estou querendo saber se tem diferença no meu período. E aí eu vou falar para vocês. Olha só. Lembra que eu dividi em sítios. Então, até o sítio 21 é o período diurno. Então, eu tenho 12% de detectabilidade no período diurno. Olha o que vai acontecer por período noturno. 62% de detectabilidade. Porque praticamente 6 vezes mais de detectabilidade. Tá claro até o momento, gente, dos resultados? Tá fazendo sentido? Tá sim. Beleza, vamos. Então vamos comparar agora. Isso aqui eu quero comparar o modelo nulo. Esse aqui é o variável de sítio. Nós analisamos como variável de sítio esse. Agora nós vamos analisar como variável de ocasião, que é o que ela é de fato. Então vamos lá. File, New Project. Fiz lá New Project. Vai fazer o input aqui, ó. Input data form. Na verdade eu vou fechar o presence todo para não dar... Ele costuma dar uns bugs, gente. Quando for começar um projeto novo, sugiro fechar. New Project.
inserir os meus dados. Então, ó, vou lá para sampling, vou ter 8 ocasiões agora. Vou copiar as ocasiões e vou dar um Ctrl C aqui. Deu Ctrl C, vou ver se tem os 21 sítios, 12 ocasiões. Agora eu tenho uma variável de ocasião, então eu vou botar um aqui. Olha a diferença que ela vai abrir uma aba só para ela. Se eu colocar duas, ela abre duas abas. É diferente de sítio, que abre uma aba só. Se eu tiver 9 variáveis de sítio, vai abrir uma aba só com as 9, porque não muda ao longo do tempo. Mas a variável de ocasião abre uma para cada um, porque eu tenho uma variável para cada ocasião. Então, eu vou dar nome para ela. Peraí que deu até um bug aqui. Tá vendo? O Presence ele é cheio de probleminhas, gente. É normal esse tipo de bug. Vamos começar aqui de novo. Pronto. Ele dá bug direto. Por isso que ele, em 2, 3 anos de Presence, ele já teve tipo umas... Toda semana, semana sim, semana não, ele tem uma correçãozinha. Então, eu vou dar nome aqui para minha variável, rename covariates, eu vou colocar período. Period. Vou copiar todos aqui com o título. E vou colar aqui, botão, clico aqui, edit, paste, com cov names. Aí ele vai pedir para dar um nome aqui, ele já ia pedir, né? Eu já tinha nomeado. Então ele nomeou aqui os meus períodos, tudo certo. Vou salvar isso aqui. Então vou colocar nulos, período, só para não ficar igual. Vai criar uma pasta, nulos, período. Salvou, eu fecho, vai voltar para cá, eu confiro 12 ocasiões, 21 sítios. Ele ainda está lendo, gente, ó, que eu tenho variável de sítio. Por mais que eu tenha fechado e começado de novo, tá vendo que tem bug? Porque eu só fechei aquela página lá e coloquei aqui, não fechei o programa inteiro. Mas não vai dar problema que a gente não vai usar nenhuma variável de sítio, só vai usar essa. Então vou dar OK, ele vai criar a pasta, falou que criou a pasta e vai lá para o console de novo. Nossa área que faz os modelos mesmo. Então vou lá em Run, quero um Simple Season simples, Single Season simples. Rodo quem? O primeiro modelo nulo, já está aqui na minha matriz o modelo nulo, ó, representado pelo 1. Vou acessar o ajuste, 1000. Vai rodar o ajuste aqui por trás de novo, ó. Fez para mim o meu modelo. Vamos dar uma olhada nos resultados agora, se vai ter diferença. A minha naive já deu 100%. Por que que deu 100%? Vamos olhar aqui nosso conjunto de dados. Tem algum dos sítios aqui que não tem uma detecção? As espécies, estou trabalhando com sapo, gente. São 32 espécies. A chance de ter um sapo por sítio é grande. Então, eu tenho sapo em todas as nossas localidades aqui. Então, dá 100%. Que de 21 sítios eu tenho pelo menos uma detecção em cada um deles. Então, eu tenho presença em todos os sítios. Então, é 100%. O contrário do outro. Por que que o outro deu diferente? Porque durante o dia eu tenho zeros, ó. Por isso que deu diferente, ó. Durante o dia tinha momentos, como eu separei sítios que foram mostrados de dia, sítios que foram mostrados à noite, tem dias que eu não tenho nenhuma detecção. E de noite eu tenho detecção em todos os sítios, ó. Então, quando juntou para virar ocasião, eu vou ter ocasião, que aqui é dia primeiro, ó. Eu vou ter ocasiões que não tem detecção. Tá vendo? E aí vai ser representado aqui pelo período. Quando eu colocar a variável. Aí, ó, olha por que que a gente colocou em sítio, ó. Que é uma forma de burlar o programa, né? O que que escreveu aqui? Ele me deu um aviso que a convergência numérica pode não ter sido alcançada para estimar de forma correta os meus dados.
Por que que isso pode ter acontecido? Porque quando eu tenho dia aqui, né, eu tenho muito zero e a gente teria que usar uma função que não tem no presence. Às vezes eu preciso usar uma função que é chamada inflada de zeros, porque eu tenho muito zero aqui nesse período. Mas eu acho que quando eu colocar a variável, não vai dar a convergência numérica. Vamos dar uma olhada. Mas no modelo nulo não deu. Olha só uma forma de detectar um erro. Só que o meu erro ele ainda está na ocupação, gente. Não é meu parâmetro de interesse, então eu posso ignorar. Olha o tamanho do erro padrão que deu para a estimativa de beta de ocupação. 117 mil, gente. Quando der uns números malucos assim, você já pode desconfiar que não teve convergência numérica e tem algo errado nos seus dados. Você não conseguiu fazer o modelo. Aí lembra que eu falei para vocês, olha, vai chegar um ponto do modelo, você começa do mais simples para o mais complexo, vai chegar um ponto que você não consegue modelar mais nada. Esse ponto, se eu tivesse modelando a ocupação, já teria chegado aqui no modelo nulo. Eu não consegui modelar. Algo está errado, eu preciso revisitar os meus dados, ver como é que eu vou trabalhar essas informações. Ah, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia juntar duas ocasiões em uma, para ter mais presença de um. Tem várias formas de tratar essa informação quando a gente chega nesse desafio aqui. Mas para detectabilidade, que é o meu parâmetro de interesse, tá tudo bem. Então eu não estou olhando para isso agora, eu estou olhando para isso. Isso provavelmente deu porque eu só tenho um. Eu tenho um em todos os sítios. Deu 100%. Eu ia até perguntar isso, Átila, se esses números malucos, né, que você falou que o modelo para de responder, seria porque como você está trabalhando com 32 espécies, no final é como se você estivesse trabalhando com uma espécie que é muito abundante. Isso mesmo. E aí o modelo para de responder e não faz mais sentido você levar em conta a ocupação. Isso mesmo. Porque não faz sentido eu modelar a ocupação nesse caso, porque a espécie está presente em todos os locais. É, Então, realmente é um parâmetro para você ver que a detecção faz sentido, porque apesar da espécie estar em todos os locais, eu tenho momentos de detecção diferentes. E é 37% a minha detectabilidade. Ó, o padrão super bom, ó, não estimou nada, ó, para ocupação, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido com a minha pergunta, não faz sentido com o meu conjunto de dados. Então, por que eu estaria perguntando algo de ocupação? Não faz sentido. Então, certo que o modelo não estaria estimando. Se ele estivesse estimando, eu até estaria desconfiado. Mas a detectabilidade está sendo estimada bem, ó, um erro padrão de 0,03, super precisos os dados. Varia de 31% a 43%, assim. Então tá uma margem de confiança muito boa em torno da minha média. Vamos olhar agora aqui o nosso ajuste. Ó, tá vendo que o ajuste começou a melhorar quando eu usei de forma correta, mas ainda não tem ajuste, segundo os dados aqui, ó. Saiu de 0 para 0,01. Então ainda não tem ajuste, mas está estimando bem. Eu posso deixar isso de lado nesse momento. Quando não tiver ajuste e sair uns números dessa forma, não dá para trabalhar com esse modelo. Então é um conjunto de fatores que a gente olha. Por isso que eu sempre falei lá na primeira aula, falei, gente, para seleção de modelos, para interpretar os resultados, eu não posso me ater só num lugar, eu tenho que olhar um conjunto de fatores. E vai desde o beta, as estimativas propriamente ditas, o ajuste do seu modelo nulo global e o que está saindo de resultado, que eu estou perguntando para o meu modelo. Faz sentido? Toda vez que eu rodar os dados, vai gerar número. Só que a Júlia teve uma excelente interpretação aí. Ah, será que é porque eu tenho um em todos os locais, estou trabalhando com um conjunto de espécies? Total sentido. É justamente por isso que deu errado aqui, que não deu essa convergência para ocupação. Vamos rodar agora um modelo com período, como variável de ocasião agora. Vou adicionar uma coluna aqui e vou adicionar no init aqui a nossa variável de período. Agora eu vou colocar aqui, ó, período. Vou tirar o ajuste. Continua dando um resultado muito próximo do outro. Dava um ΔC de 40.
quando eu utilizei de forma acurada, ainda deu mais resultado ainda. Por que vocês acham que deu mais resultado ainda? Deu mais significativo aqui, deu 29 a mais. Alguém tem um chute para falar por que deu essa diferença? Que agora eu usei de forma correta a minha variável, né? Então eu estou representando realmente que o período tem um efeito muito grande e ele é uma variável de ocasião, que eu estou mostrando o mesmo sítio. Vamos dar uma olhada aqui na estimativa de detectabilidade. Aqui, tá vendo? Olha, agora que eu botei a minha variação, não deu aquele alerta de convergência numérica. Ó, ele estimou, mas continua um número absurdo aqui. E para detectabilidade o número tá ok, mas deu o mesmo valor, gente, olha só. Lembra que quando eu fiz deu 12%, não sei se eu cheguei a anotar, não cheguei a anotar, mas tinha dado 12% e o outro tinha dado 60 e pouco, 68 talvez. Vamos lá para a ocasião, a partir da sétima ocasião, ó, aí ele, como é uma variável de ocasião, ele vai, e eu tenho dia, até a sexta ocasião é dia. Então, ó, ocasião 1, dia, ocasião 2 é dia, então é o mesmo valor. Se eu tivesse temperaturas diferentes, ele ia fazer uma estimativa para cada ocasião. Então é dia aqui ainda, 4 é dia, 5 é dia, 6 é dia e à noite 62%. Deu a mesma estimativa. Métodos diferentes de chegar no mesmo resultado. Faz sentido isso tudo? Aí, o que vocês vão fazer depois? O próximo passo é pegar essa tabela, né, dos seus modelos. Aqui no caso eu só tenho 2, mas eu poderia apresentar porque é só isso que eu queria testar. Eu vou fazer um gráfico disso aqui. Vou copiar esse resultado aqui, vou jogar no Excel ou no R, é um lugar para construir meu gráfico. O Presence não faz gráfico. Então, você precisa copiar esse resultado daqui e construir seu gráfico de detecção e não detecção. Vamos dar uma olhada no artigo desse trabalho? Para ver o gráfico? Eu acho que eu cheguei até a mostrar ontem. Deixa eu ver se foi em 2017. Acho que é 18. Pereira Ribeiro. É esse aqui. Eu cheguei até a mostrar, acho que ontem, para vocês. Aí tem mais coisas no artigo, né? Mas olha aqui a tabela de modelo aí. A gente tinha variável de umidade que a gente colocou. Pode ver como a gente mudou, a gente modelou toda a nossa. A gente modelou toda a comunidade de anfíbios, a gente não mexeu em ocupação, porque não fazia sentido. A gente tinha ocupação de anfíbios em todos os locais. Então a gente mexeu só em detectabilidade mesmo. E aí a gente vê que ó, o período noturno, quando a gente colocou né, a ocupação aqui com umidade e período junto, chegamos a quase 75% e o outro um pouco mais de 15%. E aí fizemos a detectabilidade para umidade. E aí a umidade em diferentes períodos. Ó. Então, esses são os resultados do artigo. Depois eu até mando o artigo para vocês darem uma lida. Mas beleza, gente. Tudo certo até o momento? Eu vou enviar, eu enviei esse conjunto de dados. Eu quero que agora de tarde vocês pratiquem esse conjunto. O Edgar fez até uma pergunta aqui. Precisa colocar as variáveis. Eu nem lembro em que momento. Eu não estava vendo o chat, gente. Então, não lembro direito. Em que momento que Eu ele acho que ele mandou quando você começou a construir o modelo nulo, se eu não me engano. Uhum. Mas eu acho que ele está digitando. O modelo nulo, ele não vai nenhuma variável. Ele é constante. Fica só aquele umzinho. Você coloca variável quando você começar a realmente adicionar complexidade no modelo.